Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto que é, olha, simplesmente fundamental na agricultura, a tecnologia de aplicação. Pode até parecer algo simples, mas a diferença entre só espalhar um produto por aí e acertar o alvo com precisão, bom, é isso que define o sucesso de uma safra, sabe? Ajuda a economizar recursos e, claro, a proteger o meio ambiente. Dá uma olhada nessa imagem. Máquinas como essa aí são a linha de frente da produção de alimentos hoje em dia. A grande questão é que toda a eficiência, todo o resultado de uma safra pode depender da precisão com que elas operam. E quando eu falo precisão, é sério. Cada gota conta. Agora se prepara para esse número aqui, 59%. Parece alto, né? E é mesmo. Esse percentual representa um dos maiores e mais frustrantes desafios da agricultura moderna. Exatamente. Quase 60% do produto pode simplesmente se perder no ar, sabe? Levado pelo vento, evaporando sem nunca nem encostar na planta. É um desperdício enorme de dinheiro, de insumos e também um problema ambiental que a tecnologia de hoje está totalmente focada em resolver. E para a gente entender como a tecnologia lida com isso, vamos fazer uma jornada. Primeiro, vamos entender o tamanho do desafio. Depois, a gente conhece as ferramentas, entende a física por trás de cada gota, define nossa missão lá no campo, aprende a ajustar os controles e, no final, a gente vê como evitar as perdas para achar a tal da gota perfeita. Vamos nessa! O desafio, gente, é gigante. A população mundial não para de crescer e a gente precisa produzir mais alimentos, só que de um jeito mais inteligente, mais eficiente. E é exatamente nesse ponto que a tecnologia de aplicação se torna, olha, absolutamente crucial. Agora um conceito-chave que, sério, muda tudo. Muita gente confunde pulverização com aplicação. Pulverizar é só a parte mecânica da coisa, o ato de quebrar o líquido em gotinhas. Agora, aplicar é a missão. É garantir que essas gotas pausem exatamente no alvo, com o tamanho certo, na quantidade certa. É a diferença entre atirar para todo lado e acertar na mosca. Certo, então vamos para a parte prática. Para a gente dominar a aplicação, primeiro temos que conhecer as ferramentas. Vamos falar um pouquinho sobre os componentes essenciais do equipamento. Vamos começar pelo bico. E atenção aqui, hein? Bico não é só aquela pecinha na ponta, não. O bico é o sistema completo. Tem o corpo que fixa ele na barra, o filtro para não entupir, a vedação, é todo o conjunto que gerencia o fluxo do produto. E aí, dentro do bico, a gente tem a estrela do show, a ponta. É esse pequeno componente que realmente define o jogo. É a ponta que determina o tamanho da gota, o formato do jato de spray e, algo muito importante, a vazão. Aliás, a cor da ponta segue um padrão internacional para indicar justamente qual é a vazão dela. E, claro, existem pontas diferentes para missões diferentes. As mais comuns são as do tipo leque, que criam uma espécie de cortina de spray, e as de cone, que podem ser ocas ou cheias. Essas de cone são ótimas, por exemplo, para penetrar numa folhagem mais densa e atingir aqueles alvos mais escondidos na planta. Agora que a gente já conhece o hardware, vamos conhecer a grande protagonista dessa história, a gota. O comportamento dela, gente, é pura física, e entender isso é a chave de tudo. As gotas não são todas do mesmo tamanho, de jeito nenhum. Elas são classificadas cientificamente por uma medida chamada diâmetro mediano volumétrico, ou DMV. Pensa nisso como uma forma de medir o tamanho médio das gotas que estão sendo geradas. Essa classificação vai de muito fina até extremamente grossa, e a escolha certa depende totalmente da missão. E aqui está o grande dilema da aplicação. Pensa só, gotas finas são ótimas para cobertura. Elas se espalham que nem uma névoa e cobrem tudo. O problema? Elas são tão leves que qualquer ventinho leva elas embora. Isso é a famosa deriva. Ou elas simplesmente evaporam no ar. Já as gotas grossas são pesadas. Elas vencem o vento e chegam no alvo. Mas elas caem reto, deixando um monte de espaço na folha sem proteção. É um equilíbrio super delicado. Então, como é que se escolhe a gota certa? Bom, a resposta está na missão. O que estamos tentando proteger e com que tipo de produto? É isso que vai definir a cobertura que a gente precisa alcançar. A grande pergunta, então, é: quanta cobertura é realmente necessária? E, olha, a resposta para isso varia, e varia muito. Por exemplo, para um produto sistêmico, aquele que a planta absorve e distribui por conta própria, a gente não precisa de uma cobertura perfeita. A própria planta já faz parte do trabalho. Nesses casos, algo entre 20 a 30 gotas por centímetro quadrado já é mais do que suficiente. Agora, se o produto é de contato, como a maioria dos fungicidas e inseticidas, aí a história muda completamente. Ele só funciona onde a gota encosta. Por isso, a cobertura precisa ser praticamente total.
A meta é buscar mais de 70 gotas por centímetro quadrado para não deixar nenhuma brecha para praga ou para doença. Ok, a teoria a gente já entendeu. Mas e na prática? Como é que um operador lá no campo consegue controlar tudo isso? Felizmente, existem várias alavancas que podem ser ajustadas para otimizar a aplicação. Lá no campo, o operador tem 4 controles principais na mão. A pressão, que altera o tamanho da gota, mais pressão, gotas mais finas. A taxa de aplicação, que é basicamente o volume de cauda. O uso de adjuvantes, que são produtos que a gente mistura na cauda para, por exemplo, deixar as gotas mais pesadas e reduzir a deriva. E talvez a mais importante de todas, a seleção da ponta certa para cada trabalho. E como a gente sabe se acertou o alvo? Com isso aqui. É um papel sensível à água, chamado de papel hidrossensível. Ele é colocado em pontos estratégicos na lavoura e, depois que o pulverizador passa, os pontinhos azuis revelam exatamente onde as gotas caíram, o tamanho delas e a densidade da cobertura. É a prova final, a validação de que o trabalho foi bem feito. E para fechar, vamos falar sobre os inimigos da aplicação. Porque mesmo com tudo bem ajustado, algumas coisas podem dar errado. Entender o que causa as perdas é o último passo para a gente encontrar a gota ideal. Basicamente, existem 3 grandes vilões. A evaporação, que acontece antes mesmo de a gota chegar na folha, o escorrimento, que é quando se aplica tanto produto que ele acaba escorrendo da planta e caindo no solo, e o mais famoso, ou infame de todos, a deriva. E aqui é fundamental entender que existem 2 tipos de deriva. A endoderiva acontece quando a gota erra o alvo, mas ainda cai dentro da cultura. O grande problema mesmo, o vilão da história, é a exoderiva. É quando o vento leva o produto para fora da área, podendo atingir lavouras vizinhas, áreas de preservação, causando prejuízos e danos ambientais sérios. É isso que todo mundo quer evitar a qualquer custo. E para concluir, tem uma citação do professor Fábio Baio que resume perfeitamente todo esse desafio. Ele diz: a gota deve ser grande o necessário para minimizar perdas por deriva e evaporação, e pequeno o suficiente para produzir uma boa cobertura. A gota perfeita, então, não existe por si só. Ela é, na verdade, o equilíbrio ideal para cada missão específica. Encontrar esse ponto de equilíbrio, essa é a verdadeira arte e a ciência da tecnologia da aplicação.